Olá, meu nome é Guilherme Braga, seja muito bem-vinda, bem-vindo e queria conversar com você sobre autoestima e opinião alheia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você já pensou como você se sente diante das colocações dos outros? Como é para você a opinião do outro? Você é aquela pessoa que se preocupa com como o outro vai pensar, o que o outro vai pensar sobre você, e aí você vai, troca de roupa, coloca uma outra roupa, muda de novo, aí na hora de sair muda de novo, porque não sabe se você vai agradar, e procura agradar gregos e troianos, e dizer não é um sacrifício para você? Você então é um forte candidato a realizar uma viagem interna, olhar para dentro de si e entender o que está acontecendo. Por que que aquilo que falam, aquilo que esperam de mim, me tortura de tal forma que eu não consigo ser eu mesmo? É porque essas opiniões, críticas ou colocações dos outros, elas mostram para você alguns pontos que você ainda não soube trabalhar. Não estou dizendo que a crítica é acertada, que a colocação do outro é pertinente. Estou apenas dizendo que quando algo te afeta, este algo merece atenção, merece o seu carinho. Vejamos bem, por que, por exemplo, a opinião da minha mãe me machucou tanto, me ofendeu, me fez sentir um incrível mal-estar? É por ela ser a minha mãe? Ou como é a minha relação com a minha mãe? Será que aquela opinião fala dos meus medos, das minhas angústias? Aquela crítica que eu recebi em tal local? Ou aquela olharam para mim de uma forma diferente e eu acho que estavam rindo de mim? Eu preciso me adaptar ao que os outros pensam. Por que isso acontece? Geralmente nós temos aí um estado de baixa autoestima. A gente chama, em algumas vertentes da psicologia, especialmente a psicologia analítica, de um complexo de inferioridade. O que significa esse nome complicadinho? Significa que há um nó de energia concentrada, ou seja, uma energia que está ali centralizada, com conteúdos que orbitam como se fosse um sistema solar. Esses conteúdos orbitam esse núcleo de energia, esse núcleo de energia faz sempre uma autocrítica severa. É um núcleo que diz que você não merece ser feliz, que você não pode se realizar completamente. Muitas vezes, esse núcleo vem carregado de um sentimento de culpa, não que você tenha feito alguma coisa efetivamente, mas há uma sensação de que você não merece, de que você não pode usufruir das coisas que os outros necessitam, que os outros podem usufruir. E aí acontece muitas vezes um mecanismo de compensação disso. Como assim? Eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu sou adequado, e aí para sustentar essa imagem que esconde os sentimentos de inferioridade, você faz de tudo. Você paga qualquer preço para que ninguém lhe critique, para que ninguém faça um julgamento, para que ninguém olhe para você de uma outra forma. Então, e aí a gente começa, muitas vezes, a imaginar que já estão nos julgando, a imaginar condenações, e aí tentamos nos adequar ao pensamento do outro. Essa tentativa de adequação ao pensamento do outro gera uma ansiedade profunda, porque exige de nós um gasto de energia e até um processo de adivinhação. Olha, eu vou adivinhar o que o outro vai pensar, o que o outro vai querer, o que o outro vai achar, e aí tenta se adequar a todo custo. Eu costumo dizer que é como se você entrasse num carro e o carro fosse a sua vida, mas você entra no banco do passageiro e não no banco do motorista. E você escala alguém para dirigir o carro da sua vida. E nessa escala, você nunca sabe se o outro vai fazer a curva, se o outro viu o sinal fechado, se ele vai frear, se ele vai acelerar, o que ele vai fazer. Então você é passageira na vida, ou passageiro na vida, e não assume o controle do próprio carro. O que eu faço então? Você não precisa estar sozinho para isso.
Há recursos terapêuticos que você pode utilizar para dar conta desse processo. Mas há um recurso que você pode usar dentro de casa, que é silenciar e olhar para dentro de si. Fazer um pequeno exercício de respiração, ou seja, respirar, inspirar e soltar o ar vagarosamente, acalmar o ambiente, colocar uma música tranquila, se for da sua vontade, e questionar-se sem julgar-se. Perguntar a si mesmo ou a si mesma: por que eu preciso me adequar à opinião do outro? E aí pode ser que algumas respostas venham, alguns sentimentos, algumas intuições. E aí você recebe esse sentimento, essa intuição, essa resposta e acolhe. Tenta receber com muito carinho, mesmo que ela provoque medo, mesmo que ela provoque uma sensação de espanto, né? Ou que elas provoquem, ou eles provoquem uma sensação de espanto, esses sentimentos, essas emoções dentro de você. O que às vezes está faltando acontecer é acolher essa parte que tem medo, a parte infantil, digamos assim, de nossa personalidade, que está ali esquecida, é como se fosse uma criança abandonada e ela precisa de acolhimento, de fraternidade, não é? Então ela se sente acuada diante do mundo, diante das pessoas, e ela reflete isso no comportamento, qual seja não saber dizer não e ser ultrassensível às críticas. É claro que precisamos aqui registrar que as opiniões alheias, a forma que o mundo faz alguns julgamentos, pode ser intensa, ou seja, e causar um sofrimento intenso. O que eu estou querendo dizer é que existem realmente críticas como o bullying que levam a casos extremos, não é? Que podem conduzir alguém a um sofrimento psíquico incomensurável. Mas mesmo nesses casos, existe tratamento, existe solução. Então, busque se ajudar, busque olhar para você e busque ajuda, certo? Um grande abraço, muita paz.